Essa torta, ela fica parecendo um sorvete. Você pode consumir ela congelada, pode manter ela lá no seu congelador ou no freezer, tá? Pode manter também refrigerada. Mas eu acho muito mais gostosa você consumir ela congelada, como se fosse um sorvete. Se você for vender, você tem que envolver ela num acetato para evitar dela tá danificando, porque ela é bem sensível. Ou você pode estar fazendo em potes. Você pode montar os potes e usar até pão de ló. Você coloca ali uma camada de sorvete, pão de ló, sorvete. Uma hora eu vou montar aqui pra vocês, tá? Não sei se vai dar pra mim estar fazendo agora, mas se dá, eu vou montar aqui pra vocês a torta de sorvete. Eu estou usando 3 xícaras de farinha de trigo. A farinha não pode ser com fermento. Vou estar usando também 180 gramas de açúcar cristal. Vou estar usando um ovo, você pode usar até 2 ovos. E vou estar usando 250 gramas de margarina. Se você não tiver multiprocessador, você pode fazer com as pontas dos seus dedos. Coloquei uma colher de chocolate em pó, 70%. E agora eu vou dar pulso, para não ficar aquela bolota. Porque eu quero como se fosse uma areia molhada. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? A gente aperta e ela junta, tem que ficar dessa forma. E agora eu vou trabalhar um pouquinho, para unir toda essa farinha. Essa farofinha da farinha. A hora que ela ficar bem unida, eu vou embalar e vou levar para a geladeira e deixar descansar durante, no mínimo, meia hora. Aí eu embalei com plástico filme mesmo que eu tava usando. Deixei ela descansar por 20 minutos para ela não estar tão dura e evitar de estar rachando. E agora eu vou estar abrindo com um rolo, tá? Eu coloco outro saquinho por cima, assim, vai facilitar a minha vida, né? Com essa massa você consegue cobrir toda a forma, a base de baixo e as laterais, ou você consegue estar fazendo 2 bases de baixo só. No caso, eu vou fazer só a base de baixo, porque minha torta vai ser de napolitano e eu quero que fique ali à vista as camadas de napolitano. Tem que fazer esses furinhos para evitar de ficar inflável. A câmera tá desligando e eu não tô vendo. É só você colocar um papel manteiga e colocar feijão por cima na hora de você tá assando, para tá evitando dela tá inchando, tá? E ficar desigual. Depois que colocou o peso, é só levar pro forno para tá assando durante 10 minutinhos. Ela já assou, vou deixar esfriar, enquanto isso eu vou fazendo os recheios. Aqui eu tenho 60 ml de chantilly batido e acrescentei 60 gramas de leite em pó. Vou reservar esse chantininho, bater ele, reservar, tem que ficar nessa textura, tá? Bem consistente. Vou estar usando 250 gramas de manteiga, 30 gramas de açúcar refinada. Aí eu mexo só pra evitar de estar soprando, né? De estar espirrando. E agora eu vou bater até ficar esse creminho branco, tá vendo? Vou acrescentar 2 caixinhas de leite condensado. Lembrando que tem que ser manteiga, porque a margarina não dá ponto, viu? Às vezes minha câmera balança um pouquinho. Vou bater até ficar esse creme. Vou estar repartindo em 3 vasilhas, tá? 3 porções. Essa primeira aí que eu deixei na batedeira, eu tô fazendo de morango. No caso, eu usei o pó de sorvete, usei 1 colher de pó de sorvete sabor morango. Eu acrescento 100 gramas de chocolate nobre branco. E agora que ele descansou um pouquinho a consistência dele. Vou estar misturando agora com chantilly. Eu dividi o chantilly também em 3 partes. Tô usando uma parte do chantilly e essa é a textura. Olha como ele fica bem consistente, ele fica até mais consistente, o de morango, por causa da acidez, tá? Do morango. O ácido cítrico dele. Essa é a outra parte que eu vou fazer a branca, tá? Vou estar acrescentando agora 100 gramas de chocolate branco, tá? Tem que ser sempre chocolate nobre pelo sabor também. Só tá misturando. Coloquei uma parte do chantilly.
E tô colocando o creme, tá? O creme branco. Vou tá mexendo. Sempre tá envolvendo bem devagar. E a câmera tá um pouquinho de pressa, porque eu acelerei. Mas você vai sempre envolver bem devagar, pra não perder volume. Aí eu de chocolate, da mesma forma que eu fiz com os outros. Eu acrescentei, só que agora eu acrescentei o chocolate blend, 100 gramas de chocolate blend. E aí o de chocolate tá um pouquinho mais mole, porque eu não esperei ele tá descansando. E o chantilly não tava tão consistente como os dos outros, tá? Eu usei um pouco ali que tava um pouquinho mais molinho mesmo. Agora é só fazer a montagem. Se você quiser passar um demondante na sua forma, você pode passar nas laterais. Fica até mais fácil de você desenformar. E aí você pode estar montando da sua forma, tá? Eu coloquei de morango, agora eu vou colocar o branco. Não coloquei sabor no branco, poderia estar colocando nata, baunilha, né? Mas eu deixei o sabor neutro mesmo. Na verdade, não é neutro, né? O sabor de chocolate branco. Tá presente aí. Agora eu coloco de chocolate. O ideal é você fazer uma camada, levar na geladeira, fazer outra camada e levar na geladeira. Eu não fiz isso porque eu tava sem tempo. E aí eu já desenformei e agora é só tá montando. Aqui a gente monta da sua forma mesmo, tá? Eu montei dessa forma aí pra tá mostrando pra vocês, mas você pode montar aí do jeito que você achar melhor. Aí eu usei o chantininho, pode estar usando também morangos, cereja, gotas de chocolate. No caso, no meu aí, eu usei o chantilly, morangos, pedacinhos de chocolate, tá? De barra de chocolate. E também usei chocopão, né? Aqui nas laterais de cá, eu coloquei também morango e coloquei alguns granulados. Eu vou estar mostrando pra vocês. Antes que vai encaixando, a gente vai colocando. As laterais, só você passar uma espátula que fica lisinho. Não é passado ainda, mas depois eu passei. Eu queria muito ter partido essa torta com vocês, porque eu tinha feito aqui pra casa, mas não teve como, porque minha vizinha queria um bolo à pronta entrega, não tinha, foi a torta mesmo.